Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus prospere vocês de uma forma sobrenatural. Carol, olha aí o pessoal chegando. Que Deus abençoe vocês, que Deus prospere vocês. Lúcia, Nadir, o povo está chegando aí. Eu fico muito feliz de poder estar com vocês mais uma vez. Na verdade, eu queria estar presencialmente. Eu confesso que hoje eu cheguei aqui na nossa igreja, tinha algumas pessoas aqui, os nossos pastores, e eu estava conversando com eles. Eu já não estou aguentando mais essa situação de nós não podermos estar presencialmente tendo os nossos cultos. Triste isso, mas vamos continuar e acreditar que Deus está conosco. Olha o que eu vou dizer para vocês. Deus está conosco, Deus está comigo, Deus está com você, Deus está com nossas famílias, Deus está com a nossa igreja, Deus está com o seu povo, e isso faz toda a diferença na nossa vida. Seja bem-vindo para mais um culto online da Comunidade Cristã de Sertãozinho, tanto pelo YouTube como pelo Facebook e também pelo meu Instagram. São agora exatamente 8 horas, eu comecei 1 minuto antes do nosso culto online, e eu tenho certeza que eu vou ser um instrumento de Deus para abençoar a sua vida, para derramar uma palavra de Deus sobre a sua vida, para ser um instrumento, um profeta de Deus, para ser um canal de Deus para a sua vida e para toda a sua família. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar demais. Você então está agora participando do culto online da Comunidade Cristã de Sertãozinho, e tudo que eu desejo é que o amor de Deus Pai, que as consolações do Espírito Santo de Deus, que a direção do Espírito de Deus dentro de nós, que o sangue de Jesus Cristo que foi derramado por nós em 7 momentos distintos e específicos. Nós estudamos esses dias sobre os 7 derramamentos do sangue de Jesus, e que os anjos de Deus e que a sua palavra encontre lugar de acesso à sua vida, à sua casa e à sua família, e que hoje seja uma noite abençoada para você. Eu sei de verdade que todos nós estamos diante de desafios, diante de coisas novas. O novo chegou, são dias diferentes, mas nós temos algo que muda tudo nas nossas vidas, que é a presença de Jesus nas nossas vidas. A presença de Deus faz toda a diferença para a minha vida e para a sua vida. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite no nosso culto online, e eu tenho certeza que você que entrou para participar desse culto, seja no YouTube, no Facebook ou no Instagram, que você vai ser muito abençoado. Então eu queria lançar um desafio para você agora. Se você acredita que você é um abençoador, né? Deus não nos chamou só para nos abençoar. O propósito de Deus não é só nos abençoar. O propósito de Deus é nos transformar em abençoadores, e isso faz toda a diferença. Eu me lembro há muitos anos atrás que eu estava ministrando numa igreja lá no Mato Grosso, e uma pessoa, no intervalo das minhas ministrações, do meu workshop de finanças, disse: pastor, está sendo maravilhoso te ouvir, eu estou muito impactado com tudo que eu estou ouvindo do senhor, mas eu queria dizer para o senhor que eu já não quero mais ser abençoado, eu não quero mais prosperar. Ele disse. Eu disse: como assim, o senhor não quer prosperar? Ele disse: eu já tenho o suficiente para mim, então eu não tenho mais necessidade de prosperar. E eu olhei para aquele senhor bem nos olhos dele e disse assim: eu posso ser um instrumento de Deus para você? Ele disse: pode, pastor, pode falar. E eu gostei muito do senhor, pode falar. Eu disse: você está um pouco equivocado na colocação que você fez. Você disse que não quer mais a bênção, a prosperidade de Deus, que você não precisa mais prosperar, porque você já tem tudo que você precisa. Mas essa é uma visão um tanto egoísta. Nós precisamos estar abertos, não para recebermos da parte de Deus só algo que nos abençoe, porque Deus não quer te abençoar, Deus quer te transformar num abençoador.
Olha que diferença é isso. Quando você é abençoado por Deus, e essa bênção te alcançou, e trouxe provisão à sua vida, à sua família, à sua casa e à sua família, quando a provisão de Deus chegou sobre você, sua família e sua casa, isso é maravilhoso. Como é maravilhoso quando nós somos providos por Deus, quando a prosperidade, a bênção de Deus se estende à nossa vida e nos supre de tudo o que precisamos. E isso é maravilhoso. Porém, isso não é o plano perfeito de Deus para a sua vida. Porque o plano de Deus perfeito para a sua vida não é só te abençoar, mas é transformar você num abençoador. E a única forma de eu poder abençoar, além de mim, abençoar pessoas, é quando eu tenho além do que necessito. Então, uma boa parte das pessoas vivem a vida tentando serem supridas por Deus em todas as áreas da sua vida, seja no âmbito espiritual, no âmbito material, no âmbito financeiro, no âmbito emocional, físico. Nós precisamos mais do que ser abençoados, nós precisamos nos transformar em abençoadores. Vocês lembram quando Pedro estava ouvindo Jesus depois de uma noite toda sem pesca, sem resultado, e Jesus disse para ele: lança a rede que eu vou te abençoar. E Pedro disse: segundo a sua palavra, eu pesquei a noite inteira, eu não pesquei nada, mas segundo a sua palavra eu vou lançar essa rede, eu tenho certeza que vai dar resultado. E Pedro vai lá e lança a sua rede ao mar, e ele vem com a rede muito cheia, quase arrebentando a rede de tantos peixes que ele tinha pescado, e ele enche o barco, e a Bíblia diz que a quantidade de peixe era tão grande, que encheu o barco dele, já não cabia mais no barco dele, e ele teve que chamar os companheiros para que os barcos dos companheiros fossem cheios. Quando Deus derrama sobre a vida de uma pessoa de forma sobrenatural, e é o que Ele deseja fazer com a minha vida e a sua vida, Ele derrama na sua vida além daquilo que é o necessário para você. Então, nunca mais diga: eu já sou abençoado, eu não preciso de mais nada. Na verdade, nós não fomos chamados, e o propósito de Deus não é nos abençoar, é nos transformar em pessoas abençoadoras, porque quando nós somos abençoados, numa medida tão abençoada, tão farta, tão transbordante, quando a bênção de Deus vem sobre a minha vida e ela transborda, eu posso então repartir com pessoas o transbordo que está sendo derramado na minha vida. Amém? Então eu queria dizer para você: deseje sempre ser abençoado, e nessa noite eu quero transbordar na sua vida o melhor de Deus para você através da palavra de Deus. E eu queria convidar você então a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, o terceiro livro do Novo Testamento. No livro de Lucas, no capítulo 24, capítulo 24, verso 13 em diante, nós temos uma história muito interessante, um momento muito interessante que foi pontuada de forma muito especial na palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia ali em Lucas, capítulo 24, versículo 13 em diante. Vamos só recapitular algo, ok? Esses dias eu ministrei sobre a morte de Jesus, a sua ressurreição, ministrei dos detalhes de que José de Arimateia, um homem rico, decidiu pegar o corpo de Jesus, envolver o corpo de Jesus. Ele investiu para envolver o corpo de Jesus, mesmo quando aparentemente o cadáver de Jesus morto, já não tinha mais utilidade para nada. Esse homem viu utilidade aonde estava instalado a inutilidade, e isso é algo fantástico, e Deus ministrou muito em nossas vidas. Logo depois, Jesus ressuscita ao terceiro dia, diferente de todos os outros que as pessoas e as religiões comparam. As pessoas comparam Jesus com Maomé, com Buda,
com Confúcio, mas Jesus é o próprio Deus que foi encarnado. Se você for ao túmulo de Buda, o túmulo dele continua lá. Se você for ao túmulo de Maomé, Maomé não ressuscitou, mas se você for visitar o túmulo de Jesus, feito pelo próprio José de Arimateia, o túmulo está vazio desde o terceiro dia que Jesus tinha morrido, porque no terceiro dia ele ressuscita e se apresenta e se manifesta a muitos. Preste atenção nisso. Quando Jesus ressuscita, antes da sua ascensão ao céu, ele se apresenta a algumas pessoas em alguns lugares distintos, e logo depois ele sobe para o céu, aonde ele está sentado à direita de Deus há mais de 2000 anos, reinando sobre todas as coisas, no lugar que ele sempre teve, que é o trono, aonde ele exerce a sua autoridade como Deus, o Filho de Deus, o Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas antes disso, após a ressurreição de Jesus, se você gosta de estudar a Bíblia, antes de dormir, releia esse texto essa noite, deixa Deus continuar ministrando mesmo depois de mim para a sua vida. No capítulo 24 do livro de Lucas, vamos lembrar que Lucas era médico, ok? Dos discípulos, a profissão de Lucas, ele era médico. Lucas, no capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 12, é a narrativa da ressurreição de Jesus. Jesus ressuscita ao terceiro dia, logo após a sua morte. Após a sua ressurreição, assim que ele ressuscita, ele se apresenta para algumas pessoas em alguns lugares distintos, já ressuscitado e com o novo corpo dele. Jesus se apresenta a algumas pessoas, e ele se apresenta a 2 dos seus discípulos de uma forma totalmente diferente e atípica, ao ponto de nos ser chamada a atenção para estudarmos e tirarmos grandes lições. O texto de Lucas, capítulo 24, ok? Do verso 13 em diante, Lucas 24, 13 em diante, eu vou ler o texto para vocês, nessa mensagem, diz: naquele mesmo dia, 2 dos discípulos estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús. 2 dos discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús. É interessante que Emaús significa banhos quentes, ou seja, águas quentes, tomar um banho quente. E a cidade de Emaús, ela tinha uma distância entre Jerusalém e Emaús de 12 quilômetros. Eu estava estudando esse texto e eu estava tentando discernir quanto tempo se levava para fazer essa jornada num território, numa geografia como aquela, né, muito diferente da nossa. 12 quilômetros, quanto tempo eles levariam para sair de Jerusalém e fazer essa caminhada, esse retorno até a cidade de Emaús, para onde eles estavam indo? 2 dos discípulos que seguiram a Jesus estavam ali presentes quando ele estava sendo crucificado na cruz do Calvário. Eles viram Jesus morrer, viram Jesus ser colocado na sua sepultura, provavelmente eles viram a pedra que rolou ser colocado no túmulo de Jesus. E o que eles pensaram? Preste atenção nas revelações que começarão a vir sobre a sua vida agora. Eles pensaram que tudo tinha acabado. Veja, esses discípulos, eles estavam indo para a cidade de Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, ou seja, 12 quilômetros. E eles iam conversando entre eles a respeito de todas as coisas que tinham acontecido. Tenta imaginar essa cena comigo. 2 discípulos que caminharam de aproximadamente 3, 4 anos com Jesus, todos os dias, comendo,
dormindo, ouvindo suas ministrações, vendo os milagres, vendo como ele lidava com tudo, sendo discipulados por Jesus. Esses discípulos agora viram a esperança de vida deles, a luz da vida deles, o guia da vida deles, simplesmente morrer, e eles não estavam acreditando naquilo e pensaram: meu Deus, nós deixamos tudo que nós fazíamos na vida anterior, largamos tudo que nós fazíamos para seguir alguém que disse que ia implantar o seu reino, e agora essa pessoa morre e nos deixa aqui desamparados, abandonados. É o sentimento que esses dois discípulos estavam tendo, depois de 3, 4 anos de convivência com Jesus, agora verem Jesus se ir, morrer, e eles estão totalmente perdidos na vida deles. E o texto diz, dizendo o seguinte, verso 15: aconteceu que, estando conversando, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Olha que coisa louca, os dois discípulos estão caminhando, saindo de Jerusalém para Emaús, 12 quilômetros andando a pé, e no meio dessa caminhada, alguém entra no meio dos dois, Jesus, o próprio Jesus com o corpo ressuscitado, e transformado, entra no meio dos dois discípulos e começa a caminhar com eles como se fosse uma pessoa comum, uma qualquer pessoa, e começou a conversar com eles. E o texto que nós vamos ler agora vai falar algo muito interessante, porque os discípulos começaram a conversar com Jesus e não reconheciam que era Jesus. Cara, que doideira é essa? Eles ficaram quase 4 anos caminhando todos os dias com Jesus, o tempo todo, uma maratona, uma faculdade de 24 horas todos os dias, de dia e de noite, e agora o próprio Jesus está caminhando do lado deles, eles não conseguem reconhecer que era Jesus. Olha que coisa doida isso, E o verso 16 diz: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Vamos lá, há muitas interpretações desse versículo. Alguns afirmam que o que a Bíblia está dizendo aqui é que os próprios discípulos estavam tão perturbados, ou estavam tão desanimados com tudo que tinha acontecido, tão frustrados, porque, vamos entender algo, não só esses dois discípulos que estavam caminho a Emaús, mas todos os discípulos e toda a multidão que seguia Jesus, a grande massa seguia Jesus acreditando que Jesus tinha vindo estabelecer um reino físico, ou seja, Jesus ia assumir um reinado físico aqui na terra, sentar num trono aqui na terra. Eles não entendiam que Jesus veio implantar um reino espiritual, do qual nós somos alcançados até hoje. Jesus não veio implantar um reino físico, mas um reino espiritual. E eles não entenderam, mesmo caminhando com Jesus durante anos, porque na cabeça de todos os discípulos que caminhavam com Jesus e os mais próximos eles acreditavam que Jesus ia estabelecer um reino físico em Jerusalém, mas Jesus veio para estabelecer um reino espiritual. Graças a Deus por isso, que ainda que é bom o reino físico, o reino espiritual é muito mais abrangente. Então esses discípulos estavam com os olhos como que impedidos de reconhecer. Há alguns outros teólogos que dizem que o próprio Jesus determinou que eles não conseguissem reconhecer que era ele. Então nós temos duas linhas teológicas, uns que acreditam que a própria situação emocional e psíquica deles levou eles a não conseguir reconhecer que era Jesus, e alguns teólogos afirmam que Jesus tinha impedido, ele mesmo tinha provocado que os discípulos não o reconhecessem. Não vai mudar, porém os discípulos não reconheceram que era Jesus, ok? Então Jesus, andando no meio dos discípulos, perguntou para eles, e Jesus lhes perguntou: que é isto que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos a caminhada, e um porém deles, chamado Cleopas, respondeu dizendo: você é o único porventura que não tem estado em Jerusalém nesses últimos dias? Vocês não têm conhecimento das ocorrências dos últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? Cara, olha que cena.
Os discípulos estão caminhando, Jesus aparece no meio deles, eles não reconhecem Jesus, eles estão abatidos, tristes, desanimados. Jesus pergunta: por que vocês estão desanimados? Por que vocês estão abatidos? Por que vocês estão tristes? Os dois olham para Jesus e dizem assim: deixa eu te perguntar uma coisa, você está vindo de onde? Você não estava em Jerusalém? Você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? O Cristo foi crucificado, mataram o Cristo, Jesus morreu crucificado. Vocês não estavam em Jerusalém, vocês não sabem o que está acontecendo, você está perdido do que estava acontecendo. Os dois discípulos olham para Jesus e dizem assim: cara, que planeta você estava, que você não percebeu ainda o que aconteceu, você não ficou sabendo do que aconteceu? E Jesus continua caminhando com eles e lhes perguntou: quais são os fatos, o que aconteceu? E eles explicaram, e aconteceu o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era um varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, é já o terceiro dia desde que todas essas coisas aconteceram, e em verdade também que algumas mulheres, das que conosco caminhavam, nos surpreenderam, tendo ido até o seu túmulo de madrugada, e viu que o corpo dele não estava mais lá, e voltando disseram terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram até o sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram aquelas mulheres, mas não viram nada lá. Então lhes disse Jesus: olha só, meu Deus, tenta imaginar essa cena maluca, dois discípulos conversando, desanimados da vida. Jesus morreu, Jesus entra no meio, começa a conversar com os dois e pergunta para os dois: por que vocês estão tristes e abatidos? Ele diz assim: eu não sei quem você é, você está de brincadeira, você não soube o que aconteceu, mataram o Cristo, aquele que veio, nós acreditávamos que ele era o Messias, que ele era o Rei dos Reis, que ele ia estabelecer o seu trono, e agora ele morreu, já faz 3 dias que ele morreu, e ele não aparece. Está certo. Eles olham para Jesus e dizem assim: está certo que tem umas mulheres que também eram das discípulas, que seguiam a Jesus com a gente, que disseram não ter visto ele enterrado. Os nossos próprios amigos discípulos foram até a tumba e não viram mais nada lá, ela está vazia, mas ele morreu. E de repente, então disse Jesus a eles: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Ou seja, Jesus olha para eles e diz assim: mas vocês são incrédulos, hein? Vocês não estudaram comigo? Vocês já não estudaram as profecias? Vocês já viram quantas profecias tem afirmando que o Messias viria, mas ressuscitaria ao terceiro dia? Você não sabe que isso já tinha sido pronunciado, isso tinha sido declarado? Eu ensinei vocês isso, eu disse para vocês que eu ia ressuscitar, e vocês 3 dias depois, porque não me viram ressuscitado, vocês são nécios, são incrédulos, vocês não têm fé para acreditar em mim e nas coisas que eu disse. Então Jesus disse: vocês são como nécios, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Verso 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, Jesus ia expondo a eles a respeito do que se contava nas Escrituras. Aí Jesus começa a dar uma aula de Bíblia para eles de novo, e começa a ressuscitar tudo que estava escrito na lei, todas as profecias que tinha. Diz: vocês estudaram comigo, vocês não estudaram também a lei? Vocês não sabem que está escrito, e muitos profetas anunciaram que eu viria, que eu viveria, que eu morreria na cruz, mas que eu ressuscitaria ao terceiro dia para dar vida para vocês? Vocês não se lembram disso? Basta 3 dias que vocês não me veem presencialmente para vocês abandonarem a fé, voltarem, porque qual foi a ordem de Jesus? E aqui eu quero começar a liberar
revelações fantásticas para vocês. Qual foi a ordem de Jesus a seus discípulos? Não se ausentem de Jerusalém. Mesmo depois que ele ressuscitou e antes de chegar o dia de Pentecostes, já havia uma ordem: não sai de Jerusalém, e ele tinha avisado os seus discípulos: não sai em Jerusalém, porque era em Jerusalém que ia começar esse projeto que nós fomos alcançados, chamado a Igreja de Deus. Nós que somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, fazemos parte da Igreja de Deus, e isso começou em Jerusalém. E esses discípulos agora, 3 dias depois da morte de Jesus, já foi o suficiente para eles abandonar o ministério, abandonar a fé, abandonar o chamado deles e achar que Jesus tinha morrido e tudo tinha acabado. A esperança deles tinha ido, a convicção deles tinha ido, a vontade de continuar servindo a Jesus tinha ido embora, e eles estavam voltando para a velha vida, que é o que muitas vezes nós fazemos. Por qualquer sentimento, ou por qualquer momento, ou por qualquer luta que nós passemos, nós temos a tendência de voltar à velha vida e largar de entender, de continuar caminhando com Jesus nos seus propósitos, ok? E aí no verso 27 diz: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, impunha-lhes ao que o seu respeito estava escrito nas Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde eles iam, fez ele menção de passar adiante. Jesus é muito doido, Jesus é muito gente boa, ele chega a ser cômico. Ele olha para os discípulos assim: vocês vão parar aqui na aldeia de Emaús? Eu vou seguir o caminho, a minha jornada é um pouco mais longe, eu tenho que continuar. Aí os discípulos olham para ele, né? Quando se aproximando-se da aldeia onde eles iam, fez menção de passar adiante, mas os discípulos constrangeram ele, dizendo: fica conosco, já está tarde, e o dia já se reclina. E entrou para ficar com eles. Aí os 2 discípulos convidam Jesus para entrar na casa deles. Jesus entra, até então eles não reconhecem que era Jesus. Quantas vezes nós estamos vendo ações de Deus na nossa vida, quantas vezes nós estamos vendo Deus nos socorrendo, nos livrando, interferindo na nossa vida, e a gente nem tem a sensibilidade de perceber que é Jesus trabalhando na nossa vida. E diz assim no verso 32, verso 31, então lhes abriram os olhos e reconheceram Jesus. Então os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. E tudo que nós precisamos é que os nossos olhos sejam abertos para que a gente possa reconhecer Jesus. E o verso 32 diz: e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles. Veja, eu quero começar a repartir alguns princípios fantásticos para você. Quando os olhos espirituais deles são abertos para ver Jesus, eles voltam para o lugar do propósito deles. Quando os olhos desses 2 discípulos conseguem ver que quem estava com eles era Jesus, eles saem de Emaús e voltam para Jerusalém. Quantos de nós muitas vezes estamos fazendo a estrada em caminho a Emaús? Quantos de nós estamos nos afastando do projeto de Deus, saindo de Jerusalém e indo embora para Emaús? Escute o que eu vou te falar agora. Nós estamos em dias de crise, nós estamos em dias difíceis, não para todos, mas para muitos. Estamos vivendo um caos na política, um caos na saúde, um caos na economia, e a verdade é essa: eu sou um animado realista. Pense em alguém que está animado e acredita que vai passar tudo isso, e eu tenho certeza que vai passar tudo isso, tudo vai passar e nós vamos atravessar tudo isso, e eu sou então um animado, um otimista, porém realista. Estamos em dias difíceis, e os discípulos agora, quando se veem num momento difícil, onde o esteio da vida deles, escute essa palavra, onde o esteio da vida deles, o ponto, o alicerce da vida deles, Jesus era o alicerce da vida deles. Tenta raciocinar comigo. Esses homens tinham deixado tudo, tinham deixado a vida secular. Os 12 discípulos tinham deixado a vida secular,
Você sabe quantos discípulos, qual era o nome dos 12 discípulos? Eu vou até fazer uma pausa aqui, trazer um pouco de alegria para esse culto online, né? Nós fizemos um culto online, agora mesmo foi gravado o culto online da nossa igreja. O Ministério Infantil tem feito esse trabalho tão lindo, e eu pedi permissão para gravar uma música, para cantar para as crianças, e a música é assim: foram 12 apóstolos, por Jesus chamado, Tiago, Simão, Pedro e Bartolomeu, Judas, João, Felipe, Mateus, Tomé e Tiago, filhos de Alfeu, Simão, André e Tadeu. Pronto, está aí os 12 discípulos. Os 12 discípulos caminharam 3 anos, 4 anos com Jesus, mais alguns outros discípulos que são esses que nós lemos, e mais uma multidão, e esse povo caminhou com Jesus, e bastou Jesus estar morto, crucificado, ser enterrado, que eles esqueceram que havia uma promessa de que Jesus iria ressuscitar. Eu quero dizer para você, nos dias difíceis, nos dias de lutas, nos dias de tribulação, nos dias em que nós não sentimos, ou talvez não vemos as manifestações e a presença de Deus na nossa vida, nós temos a tendência de voltar para Emaús. Escuta, Emaús era a cidade da velha vida deles. Então Emaús tem uma tipologia para nós aqui, de voltar à velha vida. Então eu quero te dar uma palavra de Deus, receba ela agora em o nome do sangue de Jesus Cristo. Não volte à velha vida, não volte à velha prática, não se desvie dos caminhos de Deus, não desanime de continuar seguindo Jesus. É maravilhoso seguir Jesus, mesmo nos dias difíceis, nos dias de luta, nos dias de tribulação. Esses discípulos estão agora diante de a esperança se foi, a fé foi abalada, e às vezes nós nos sentimos assim. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês agora, ouça essa palavra de Deus para a sua vida. Às vezes nós não sentimos Deus. Se você olhasse para mim e perguntasse: pastor, durante a sua caminhada com Deus, já teve momentos na sua vida de o senhor não sentir Deus, que Deus está presente? Posso ser sincero com vocês? Eu já senti várias vezes a ausência de Deus. Agora escute, porque isso é uma palavra rema de Deus para a sua vida. Deus não está com você porque você sente ou não sente. Deus não está com você só quando você e eu sentimos. Se Deus estivesse com a gente só quando a gente sentisse que Ele estivesse, nem sempre Ele estaria então, porque nem sempre nós estamos sentindo Deus, e muitos nem fazem por onde, ou nem se colocam numa posição de sentir que Deus está. Mas Deus não está comigo e com você porque nós sentimos. Ele está conosco porque Ele disse que estaria, e Ele não mente. Ele disse assim: eu subirei aos céus, mas não vos deixarei órfãos. Eu vos deixarei o meu Consolador, que é o Espírito Santo, e o meu Consolador vai estar com vocês todos os dias da vida de vocês, até os últimos dias, até a consumação dos séculos. Então você diz assim: bom, isso foi uma promessa dada por Jesus para todos que vão viver a graça de Jesus, que serem alcançados por Jesus. Então, nós temos isso também no Velho Testamento, e Jesus só renova a aliança, relembra de uma aliança que Deus já tinha feito. Você lembra do Salmo 23, quando Davi diz: o Senhor é o meu pastor, e Ele não me faltará, e Ele me levará águas tranquilas, e Ele me refrigera a alma, e Ele me leva a pastos verdejantes, e Ele me guia, e Ele me protege, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo nenhum, porque Ele está comigo, até no vale da sombra da morte. Você sabia que Deus está com você em todos os momentos da sua vida? Nos momentos de bênção, nos momentos de luta, nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, nos momentos que você sente que Ele está, porque tem momentos que a gente sente a presença dEle, às vezes sente um arrepio, tem uma manifestação espiritual. Às vezes você está no meio de um culto cheio de gente, vê a presença de Deus no meio do louvor e você sente, mas Ele não está presente comigo e com você só quando sentimos ou não sentimos. Ele está presente todos os dias da nossa vida. Por quê? Porque Ele prometeu que estaria presente. Então eu quero dizer para você agora:
Deus não está com você porque você está sentindo que Ele está. É maravilhoso e é gostoso sentir quando Deus está, é maravilhoso. Eu sinto a presença de Deus. Por exemplo, agora, nesse exato momento, eu estou sentindo uma presença de Deus vindo de forma diferente sobre a minha vida, e eu profetizo que essa presença de Deus que está sendo derramada sobre a minha vida também seja derramada sobre a sua vida. Porém, não é porque eu estou sentindo somente que Ele está comigo. Ele está comigo sentindo ou não sentindo. Eu vou ficar de pé porque eu quero liberar essa palavra para a sua vida agora como profeta de Deus. Receba uma palavra de Deus para a sua vida agora. Deus não está com você porque você está sentindo. Deus não está com você porque você sentiu um arrepio. Deus não está com você nos momentos que você está reunido na igreja, no louvor. Deus não está com você só quando vem um Pentecoste e alguém começa a orar em línguas e você sente um reteté de Deus. Deus está com você sentindo ou não sentindo, porque a presença de Deus está com a gente, independente se sentimos ou não. Por isso que Jesus disse assim: os meus adoradores me adoram em espírito e em verdade. Por que Jesus não disse que os seus adoradores o adoravam a Ele em alma e em verdade? Porque alma fala de emoções. Então Jesus disse assim: os meus verdadeiros adoradores não me adoram só no nível da alma. A alma é invadida, mas os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. E o seu espírito tem a presença de Deus, independente de você sentir ou não. Então eu estou sendo boca de Deus para você agora. Você que está no YouTube, você que está no Facebook ou está no Instagram, eu estou sendo um profeta de Deus dizendo para você agora. Talvez você passou um dia hoje desanimado, triste, um sentimento de vazio. Olha, sabe a palavra que me vem agora no meu espírito? Se você vem sentindo um vazio, talvez você vem sentindo um vazio, sabe, talvez você tenha sentido uma ausência de Deus. Talvez você tenha se falado nesses dias: eu já senti tanto a presença de Deus. Eu já estive em tantos ambientes que eu senti a presença de Deus. Eu já senti tanto a presença de Deus na minha casa. Eu já senti tanta presença de Deus dirigindo o meu carro. Eu já senti tanta presença de Deus lá no meu quarto. Mas nesses últimos dias, eu não sei se está misturando o meu emocional, a minha mente. Talvez você esteja pensando ou sentindo isso. Eu não tenho sentido muita presença de Deus. Até quando eu coloco alguns louvores, parece que a presença de Deus não está ali. Eu quero dizer para você que Deus não está com você porque você sente ou não sente. Ele está com você porque Ele não mente e disse: eu estarei com você todos os dias da sua vida. Aqueles discípulos voltando de Jerusalém, porque Jerusalém é o projeto de Deus, Jerusalém é o centro da vontade de Deus, e Emaús representava a velha vida daqueles dois discípulos. E Jesus tinha dito: ficai em Jerusalém, porque do alto vai descer poder, o meu Espírito Santo vai descer sobre vocês, e permaneçam em Jerusalém até a descida do Espírito Santo. Depois sim que o Espírito Santo descer, vocês vão ser minhas testemunhas na Judéia, em Samaria, em todos os lugares e até os confins do mundo. Mas antes tinham que ficar em Jerusalém, porque ali era o lugar onde Ele ia derramar o cumprimento e a capacitação para exercer o chamado e o ministério. Mas esses discípulos, em vez de permanecer em Jerusalém, desanimados, 3 dias, bastou 3 dias de Jesus ter sido crucificado, 3 dias apenas. Esses discípulos já estavam abandonando, voltando para a velha vida, provavelmente ia entregar a carteira de trabalho, se fosse nos dias de hoje, ia bater numa empresa, entregar um currículo, dizer: ó, tem um trabalho para mim aí, posso trabalhar para você de empregado, posso prestar um serviço para você, vou voltar a pescar, vou voltar a fazer isso. Por quê? Porque o meu esteio, Jesus morreu, e agora minha esperança se foi. Mas eu quero dizer para você
que ele morreu sim, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele está sentado à direita do Pai, e ele intercede por nós, e ele é o nosso Senhor. Você não precisa voltar para Emaús, que é a representação da velha vida. Continue firme nos caminhos de Deus, continue firmado nos propósitos de Deus, continue firme na igreja que você faz parte, continue sendo fiel ao Senhor em todas as áreas da sua vida, continue firme. Esses discípulos estavam desanimados, voltando para Emaús. Os seus sonhos pareciam que tinham sido frustrados, o castelo parece que tinha sido desmoronado, a esperança deles tinha ido, a fé deles tinha sido abalada e comprometida, porque eles achavam que Jesus não iria cumprir aquilo que ele tinha dito. E daqui a pouco Jesus aparece no meio dos dois, e começa a andar no meio dos dois, e eles não percebem que é Jesus. E quando eles chegam na aldeia, onde eles iam ficar em Emaús, Jesus disse: olha, uma boa tarde, já está escurecendo, mas minha jornada continua, eu preciso continuar. Mas os discípulos disseram: não vai embora, já está tarde, pode entrar na nossa casa e pernoitar aqui. E Jesus olha para eles assim: eu vou ficar na casa de vocês. E quando Jesus entra, e Jesus começa a ensiná-los a palavra, porque o texto diz que Jesus começa a discorrer para eles e fazê-los lembrar de todas as profecias dadas pelos profetas, de que o Messias iria ressuscitar ao terceiro dia. Xarabalacochere cantaralamashure cantaralabachaias, ritere cantalalamaxorias. E ele ressuscitou, e os discípulos olham para ele, e os olhos se abrem, como Paulo, caminho a Damasco, quando ficou cego depois e começou a enxergar. Os discípulos enxergam Jesus e dizem: meu Deus, é Jesus! E Jesus desaparece deles. E o que eles fazem? Qual é a primeira coisa quando eles conseguem ver que era Jesus? Eles voltam correndo para Jerusalém, porque Jerusalém é o lugar da promessa, porque Jerusalém é o lugar onde Deus faz, porque Jerusalém é o centro da vontade de Deus para você. E eu queria te dar agora todas as tipologias de Jerusalém. Jerusalém, a cidade de Jerusalém, foi ali que tudo começou, foi ali que ele começou o seu ministério, foi ali que ele deu a sua vida por mim e por você. Por isso Jerusalém é considerado o relógio do mundo no universo teológico e da escatologia. Todas as linhas teológicas têm um denominador comum: eles sabem que Jerusalém tem algo de sobrenatural, e é lá que Jesus vai voltar. Por isso Jerusalém é uma cidade diferenciada. E Jesus tinha dito: fiquem em Jerusalém. Sabe o que é também a Jerusalém de Deus nos dias de hoje? A igreja é a Jerusalém, é uma extensão da Jerusalém de Deus, porque Jerusalém é o lugar da manifestação da glória de Deus, e a casa de Deus é o lugar da sua manifestação, porque os seus filhos estão reunidos. Você pode transformar a sua casa numa Jerusalém de Deus. Jerusalém é o lugar onde Deus se manifesta, aonde Ele revela seus propósitos, aonde Ele te leva para o centro da sua vontade. E eu tenho então que terminar essa live por causa do nosso horário, está começando a chegar no tempo, e eu queria dizer para você: eu vou terminar esse culto daqui a pouquinho, não saia, mas receba isso. Emaús é a velha vida, e Jerusalém é a nova vida. Nos dias de crise, não volte para Emaús. Nos dias de crise, não volte para a velha vida. Nos dias de crise, continue firme nos caminhos de Deus. Não abandone a sua fé, não abandone o seu Cristo, renove a sua esperança. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Os que saem chorando, lançando as suas sementes, voltarão com os seus feixes na mão, com alegria.
Deixa eu liberar algo para você. Foi a palavra que Deus colocou no meu coração para a sua vida hoje, para a sua família, para a sua casa. Você que tem sentido uma ausência de Deus, você que tem sentido um vazio, talvez espiritual, Ele continua com você, sabia? Isso é fantástico. Há muitos anos atrás Deus revelou isso para mim. Ele não está comigo porque eu sinto, e Ele não está comigo só quando eu sinto. Ele está comigo em todos os momentos, sentindo ou não, Ele está com você. Receba essa palavra agora onde você está na sua casa. O Senhor Jesus está com você agora e onde você está. Não porque você sente ou não sente, porque Ele disse que estaria. Tome posse disso. Continue firmado nos propósitos. Continue firme na sua fé em Deus. Continue aliançado no Senhor. Continue acreditando que Ele está com você e que a presença dEle com você independe de sentimentos. A presença dEle está porque Ele disse que estaria, e o que Ele fala, falou e acabou. Essa é a palavra de Deus para a vida de vocês hoje. Quinta-feira estaremos juntos novamente, às 20 horas, nos nossos cultos online. Participe. Quinta-feira, passe aqui na igreja. Muitas pessoas passaram aqui hoje. Oramos, abençoamos. Alguns entraram, alguns ficaram nos seus carros. Ungimos, oramos, abençoamos. Tem uma notícia boa para dar para vocês da nossa igreja. O irmão Ezequiel passou aqui hoje de carro. Já recebeu alta. Já está em casa. Deus fez uma obra. Ele estava na UTI e hoje já está em casa. Deus é maravilhoso. Ouviu as nossas orações. Deus é presente. Deus é presente, pastor Eduardo. Deus está conosco, pastor Paulo, pastor Mateus. Pastor Paulo, pastor Mateus, pastor Eduardo está comigo aqui. Estamos aqui na nossa igreja, declarando sobre vocês isso. Não volte para Emaús. Não vá para a velha vida, para os velhos costumes. Continue em Jerusalém. Continue nos propósitos de Deus. E vai dar tudo certo na sua vida. Amém? Antes de terminar e orar por você, eu tenho uma notícia maravilhosa para te dar. Antes de terminar e te dar a bênção apostólica, dia 25, 26, 27 e 28, segunda, terça, quarta e quinta da semana que vem, 4 dias, das 21 horas, das 9h30 da noite, às 22h45, eu vou dar 4 aulas de vida financeira, de educação financeira, de prosperidade, aulas que vão te abençoar demais. E o nome desse projeto chama-se Maratona Financeira, e a primeira etapa dessa maratona financeira será a partir do dia 25, 26, 27 e 28, os 4 dias, das 9h30 da noite às 10h45. Como você pode participar? Simples, é totalmente gratuita essas 4 aulas. Você vai entrar no meu Instagram, na biografia do meu Instagram, logo no início, na página inicial, está lá escrito biografia, tem um link, você vai apertar esse link, está escrito Maratona Financeira. Quando você apertar esse link, você vai entrar na minha página do page, e lá você vai preencher alguns dados pequenos, seu nome, o e-mail e tal, e você vai fazer a sua inscrição, para que você possa participar gratuitamente desse curso que eu vou dar através da plataforma do YouTube. Será ao vivo, gratuito, mas a única forma de você participar, mesmo sendo ao vivo no YouTube, você tem que ter um link. Para isso você precisa fazer a sua inscrição. Já tem mais de 1.200 pessoas inscritas. Não perca essa oportunidade. Gratuitamente aí na sua casa você vai poder participar, que vai ser bênção para edificar a sua vida. E eu vou dar 4 aulas sobre vida financeira, prosperidade, como enfrentar a crise. Vai ser maravilhoso, vai ser algo sobrenatural, e eu convido você para participar. Amém? Faça sua inscrição já hoje, convide amigos, mande esse convite para os amigos, divulgue esse projeto da Maratona Financeira. Que Deus abençoe vocês.
que o amor de Deus Pai, que as consolações do Espírito Santo de Deus, que o sangue de Jesus Cristo, que os anjos de Deus e que essa palavra, você não está sozinho. Deus está com você, acompanhe você todos os dias da sua vida. É o que eu declaro em nome de Jesus. Amém e amém. Beijo no coração de vocês. Essa mensagem vai ficar salva no IGTV do meu Instagram, também no YouTube, vamos passar para vocês, mas se você já quiser repartir daqui a pouquinho, ela já está salva no IGTV do meu Instagram. Beijo no coração, beijo pessoal do Facebook, pessoal do YouTube, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.